livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre dois assuntos que mexem diretamente no seu bolso. Estou me referindo à revisão do seu FGTS, você que trabalhou de 1999 a 2013. E ainda, você que pagou conta de luz, saiba que pode ter um valor te esperando. Isso e muito mais a partir de agora no Observações. Duas cobranças indevidas e que podem voltar para o seu bolso. Eu estou falando do FGTS, cobrado aí de 1999 a 2013 de você, trabalhador, e você que pagou a conta de luz, sabia que pode ter um valor que pode voltar para você? Bom, quem explica isso tudo para a gente é a doutora Fabiana Rios, ela que é advogada especialista em direito tributário e vai falar sobre essas duas questões que mexem diretamente nas nossas finanças aqui no nosso programa. Fabiana, muito obrigado pela sua presença aqui no Observações para falar sobre esses assuntos que a gente tem visto bastante na mídia, mas que pouca gente entende porque é muito burocrático, né? Henrique, gratidão pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui levando informações tão importantes aos trabalhadores, aos consumidores de energia elétrica, sobre decisões que têm sido dadas em nossos tribunais e principalmente porque são decisões essas que podem trazer um proveito econômico para essa classe. Bom, Fabiana, para a gente poder organizar aqui até o nosso público poder entender, quem assiste Observações sabe que a gente tem 4 blocos, então nós vamos dividi-los em 2 blocos para cada assunto, para que todos esses assuntos possam ser trabalhados e discutidos com calma e que você em casa possa entender e saber como recuperar esses dinheiros. Bom, Fabiana, a gente vai começar então falando aí do FGTS, né? A pessoa que trabalhou de 1999 a 2013, ela tem um valor a receber além do que às vezes ela já sacou lá atrás? Sim. O que acontece, Henrique? Independe se a pessoa sacou o valor, se ela já aposentou, tá? Para poder fazer essa revisão. Quais são os requisitos para essa revisão? Que tem a carteira assinada de 1999 para cá, tá? É feita uma atualização de todo esse período. Por quê? O FGTS, ele é atualizado pela TR, taxa referencial. E essa TR, desde 1999, está abaixo da inflação. Então, ou seja, nós temos uma poupança compulsória que não está sendo atualizada. E no caso, essa questão já vem sendo tratada lá no Supremo Tribunal Federal em Brasília há muito tempo. É um julgamento que está para acontecer, mas que já foi adiado, se eu não me engano, umas 4 ou 5 vezes. Inclusive, era para ter sido votado agora, colocado em júri, né, no dia 13 de maio, mas que foi adiado mais uma vez. Esse ano sai? Acreditamos que sim, até porque na semana passada eles colocaram uma movimentação no processo dizendo que é urgência, tá? Acredita-se que esse ano esse processo já tem essa decisão. Agora, aquela pessoa que está falando assim, mas eu trabalhei então de 1999 para cá, como que eu devo fazer isso? Eu devo ir na empresa que eu trabalhei, eu devo ir até o meu antigo patrão, eu tenho que ir na Caixa, que a gente sabe nessa questão de pandemia, a Caixa está muito ruim de serviço, diga-se de passagem, fica aqui essa crítica. Então, como que as pessoas devem fazer para movimentar isso? Excelente pergunta, Henrique. As pessoas não têm que ir atrás do empregador hora nenhuma, tá? É uma ação que é voltada contra a Caixa Econômica Federal, tá? Porque ela que administra esse FGTS. E o que acontece? O aplicativo Caixa tem esses FGTS, esses extratos de FGTS que são utilizados para a ação, tá? Então, não tem a necessidade de ir até o empregador para requerer nada. Todo esse processo é feito pelo próprio trabalhador, requerendo esses extratos para fazer os cálculos. Agora, requerer isso, basta entrar no aplicativo ou tem que mandar algum tipo de documentação nesse mesmo sistema? Não, entrou no aplicativo da Caixa, qualquer celular, né, que tenha a possibilidade de baixar o aplicativo, você faz o seu cadastro seguindo as informações que lá solicitam e busca os extratos, saem todos, tá? E o que fazer com esses extratos? São feitos os cálculos para encontrar o valor, né, que será atualizado para requerer judicialmente.
Existe algum tipo de soma, principalmente porque a gente sabe que o salário mínimo veio sendo reajustado ao longo dos anos, né? Tem algum tipo de taxa base que vocês já entram em conta com isso? Já como se fosse um piso, tipo, o trabalhador vai receber além disso porque ele recebeu um salário mínimo ao longo de todo esse tempo ou não? Cada trabalhador é um caso específico. Existe um cálculo que se identificou que essa atualização ela chega até 80%. Um exemplo, ele tem lá 100, o cálculo pode chegar aos 180, uma média, tá? E quanto maior o salário, maior a restituição referente a essa atualização. Agora, quanto maior também o valor que a pessoa tem hoje no FGTS, é maior também essa atualização? Independe do saldo, tá? Existem as atualizações do código JAN, tá? Do FGTS, e é a partir dessa base aí que são feitos os cálculos. Independe se tem saldo, se já sacou, como nós já falamos. Agora, qualquer trabalhador pode requerer essa revisão do FGTS ou tem profissões que podem, outras que não? Explique isso pra gente. Qualquer, tá? Trabalhou com a carteira assinada a partir de 1999, o trabalhador ele tem o direito de requerer essa restituição, essa revisão referente ao FGTS. Agora, aquela pessoa, por exemplo, a gente sabe que no caso das empregadas domésticas, não havia aí a contribuição com o FGTS antes de 2015. Nesse caso também, elas não são enquadradas, né? Porque não havia contribuição? Exato, não. Tem que ter o requisito carteira assinada e fundo de garantia depositado. E no caso desse fundo de garantia, as pessoas devem procurar principalmente saber se naquele prazo ali a pessoa que era empregador contribuiu, né? Porque se não tiver contribuído, dá um BO danado, né? Exatamente. Você apontou uma situação aqui que pode ocorrer, né? A atualização, ela virá sobre os valores depositados. Agora, Fabiana, essa situação, ela está sendo rápida para ser resolvida? A gente sabe que a justiça tem sido muito morosa, né, durante essa pandemia. Como que tem sido isso? Quando entra na justiça em relação contra a Caixa, como que tem sido a morosidade desses processos? O que está acontecendo? O processo está sobrestado, tá? Nós entramos com a ação e vamos aguardar a decisão do STF. Tá? Porque isso é uma ação em repercussão geral, uma ação que tem uma repercussão, como o próprio nome diz, nacional. Tá? Então, nós entramos com a ação para resguardar a questão da modulação dos efeitos que pode ocorrer com o STF. Tá? Explicando. O STF ele tem duas possibilidades sobre essa decisão. Tá? Ele decidir e dizer assim, todos os trabalhadores têm o direito, caso deferido, tá? Se ele considerar inconstitucional essa TR, né? E indicar outro índice para aplicar, todos têm o direito. Ou então ele pode fazer o seguinte: todos têm o direito que entraram antes dessa decisão. Ou uma terceira opção, tá? Porque está sendo discutido também a questão da prescrição. Agora, vale lembrar que tem aquela questão também do seguinte, quando o STF for julgar, é importante que essas ações sejam colocadas antes desse julgamento, né? É o que eu acabei de falar, a modulação dos efeitos. Eu tenho visto várias publicações referentes a vamos aguardar a decisão, é uma opção, tá, do trabalhador. Só que em tempos de pandemia, vai haver realmente, sendo deferida essa inconstitucionalidade, sendo dito que é inconstitucional mesmo essa TR, o STF ele pode arguir isso, né? Porém, ele pode limitar quem é que vai requerer. É exatamente esse ponto, que chama modulação dos efeitos dessa decisão do STF. Ele permitir que restituam, né, sendo deferida a ação, somente aqueles trabalhadores que já tiveram acionado a justiça. Agora, a gente sabe que vai ser, se caso houver aí essa aprovação, vai ser um rombo muito grande nos cofres do governo, né? Exatamente. É por isso que eu acredito, e muitos profissionais também acreditam, que ele vai fazer essa modulação. Ele vai dar uma trava, sabe? Vai dar uma trava, Henrique. Ele vai falar assim, ó, é inconstitucional, tem direito à revisão, tem direito a essa restituição somente aos que entraram até agora. Ou seja, depois as pessoas que tentarem fazer isso, por isso que tem que correr contra o tempo, né? Exatamente.
até o fim do ano, existe algum prazo para que esse processo já seja concluído? Ou você acha que para os próximos anos esse julgamento continuará sendo adiado ou não? Esse ano sai de uma vez por todas? Se sair a decisão em relação a isso, não tem mais recursos, né? Porque já está no próprio STF. No máximo ali da decisão, embargos, que não trarão outras decisões profundas em relação à matéria em si. Agora, aquela pessoa que está nos assistindo fala assim, mas eu já estou aposentado. Como fazer isso? Porque geralmente quem aposenta já retira ali o FGTS e tudo mais. Então, como que a pessoa deve fazer se já está aposentada? São os mesmos requisitos, ele não tem empecilho nenhum, tá? Ele entra requerendo exatamente aqueles valores, porque é um direito que ele teria, né? Vamos supor assim, decidiu que realmente é inconstitucional, que tem direito à restituição. Esse valor já era para ter sido pago para ele, porém não foi. Então, ele ainda assim tem o direito a esse valor. Por isso é importante os trabalhadores prestarem atenção e justamente procurarem um profissional especializado que vai saber lidar com toda essa situação, né? É sempre muito importante. Bom, Fabiana, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando aí sobre essa questão do FGTS e outros assuntos também relacionados a esse tema. Fique por aí, o Observações volta já já. Sabemos que durante a pandemia, muitas pessoas estão com dificuldades de manter as contas em dia. E é por isso que a Águas de Pará de Minas quer encontrar a melhor forma de negociação para continuar prestando um serviço de qualidade para você. Se você possui débito na sua conta de água, fale com a gente e negocie sua dívida pelo WhatsApp 21 97211 8064, pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo ou através do 0800 737 0422. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Pensou Fiat, pensou Bavep.
Aqui no Estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos, com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem, aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes, com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, está esperando o quê? Vem pro Estúdio Horácio Alcântara. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre tributos cobrados indevidamente na conta de luz e no FGTS. Nesses dois primeiros blocos falando sobre o FGTS e daqui a pouquinho a gente fala sobre a restituição na conta de luz. Bom, Fabiana, no último bloco nós falamos aí sobre os aspectos gerais dessa questão do FGTS, mas outra situação que vem sendo abordada muito na imprensa é a questão de a pessoa começou a trabalhar lá em 99 e esse até 2013. Isso aí tem fundamento legal ou aquela pessoa que às vezes começou a receber o FGTS lá em 2012 e hoje em 2021 quer fazer essa revisão, ela pode fazer isso? Henrique, ótima essa sua pergunta, eu estava aguardando por ela. Não existe nenhum fundamento legal em que coloque, nenhuma decisão judicial em que se coloque uma trava sobre essa revisão entre o período de 99 a 2013. Não há nenhuma decisão em relação a isso. A mídia circula essa informação, a internet circula essa informação, mas decisão, fundamento legal, não há. Tá? Nós entramos com a ação requerendo de 99 até agora. Existe essa trave aí, certamente porque houve um julgamento em 2014 sobre o pedido de recebimento de FGTS não pagos, que eram trintenais, e o STF passou a determinar como quinquenal, 5 anos, naquele momento. Porém, os períodos que entraram sobre essa ação realmente era de 2009 a 2013. Então, o STF deu uma decisão sobre esse período, decisões desse período, de 99 a 2013. E isso está na imprensa pondo essa trave, porém não há requisito. Isso o STF vai julgar esse período, porém o cálculo é feito de 99 até agora. Bom, e esse cálculo, então a pessoa que às vezes a gente fala isso até mesmo para quem começou a trabalhar há pouco tempo, né? A gente fala muitos jovens, então eles também podem entrar com esse pedido de rescisão, né? Revisão sim, pode rescisão sim. Não, de revisão, perdão. Pode pedir sim, tá? Agora tem que ver o que é interessante, né? O valor que ele tem, se é um direito. Eu falo questão de valor é muito subjetivo, porque às vezes 100 reais para mim pode valer muito e pode não valer para você, né? Eu falo até em relação aos valores a serem restituídos nessa ação, sabe, Henrique? Porque, mas eu vou entrar por causa de 500 reais. 500 reais para mim pode ser muito. Então, essa questão de valor, ela é muito subjetiva, é pessoal. Cada um sabe o que é importante para ele, né? Então, você acabou de colocar um trabalhador que está com pouco tempo de carteira. Se para ele é interessante e é um direito que ele tem, ele deve sim entrar. Agora, aquela pessoa que trabalhou durante todo esse período e faleceu, né? Os familiares querem, então, pedir essa revisão de valores. É possível ou não? É sim, é possível. A lei do FGTS 8036, salvo engano, no artigo 20, inciso 5 ou 6, tá? Ela diz claramente sobre isso, que os herdeiros, eles podem pedir a revisão do FGTS. Então, se enquadra nessa situação, tá? Referente à atualização, essa revisão dos créditos. E essa lei, ela
põe como primeiro ponto ser beneficiário do INSS, tá? Por exemplo, receber uma pensão por morte. Quem tem aquela carta de concessão é a primeira pessoa ali que tem a legitimidade de entrar com essa ação, e depois vem os sucessores, os herdeiros, no caso de inventário inventariante, no caso de não ter bens, e a pessoa, por exemplo, tinha um fundo de garantia depositado. Para requerer esse fundo de garantia, a pessoa entra com a ação de alvará judicial, tá? Então, se ela tem um termo de alvará judicial e comprova, ela tem a legitimidade para requerer esse valor, sim, tem o direito a requerer. Agora, a documentação que ela precisa ter justamente essa carta, ou ela precisa daqueles extratos que você disse também? No geral, para ação? Exatamente. A ação é CPF, identidade, comprovante de residência, todos os extratos de fundo de garantia, e para essa necessidade, como você me mostrou aqui em relação ao trabalhador falecido, essas outras situações, né? O termo de inventário, de inventariante, a carta de concessão de benefício, aí cada caso será analisado para requerer os documentos nessa situação. Agora, quando há essa restituição, né, desse valor que não foi pago, como que ele é pago? Ele vai ser pago debitando, creditando dentro da conta do FGTS, ou acontece como aconteceu aqui em Pará de Minas, no caso da Copasa, uma ordem de pagamento que a pessoa vai tirar no banco? Como que funciona? É um crédito. Para os aposentados, eles terão direito à restituição, tá? Ou seja, sacar o dinheiro. Sacar o dinheiro, porque ele já não movimenta a conta dele mais. Para as contas ativas ou inativas da pessoa que ainda tem aquela conta do FGTS, certamente vai ser creditado esse valor na conta dele, no fundo dele. E aí tem a lei do FGTS que indica quais são as formas de sacar esse valor. E aí, no caso, a pessoa tem que ficar bem atenta, porque eles avisam quando essa situação é creditada ou não? Isso acontece de uma hora para outra? Não, é todo o acompanhamento junto ao processo, tá? Para poder estar acompanhando quando é creditado. Isso aí, dentro do processo, a gente acompanha isso aí. Agora, no caso desses tributos que a gente sabe que a taxa de referenciamento e tudo mais, existe alguma possibilidade do STF colocar alguma taxa que esteja aplicada aí abaixo da inflação? Na verdade, não, né? Porque a discussão da inconstitucionalidade é exatamente nesse ponto, né? Na verdade, o STF ele não tem competência para dizer qual é a taxa específica, qual é o índice específico para poder atualizar o FGTS. Não é competência dele, né? O que está sendo discutido ali é exatamente a inconstitucionalidade, está indicando a TR como essa taxa referencial, e porém ela está abaixo da inflação. É impossível, na verdade nós fazemos os cálculos como INPC, IPCA e INPC. Pode ser indicado, pode ser orientado por ele. Então, todas as situações serão adiantadas momentos somente lá no processo, tá? Agora, a gente sabe que para falar sobre isso, para lidar com isso, não basta somente tirar ali o extrato e levar até a caixa e tudo mais. Você precisa entrar com um processo judicial. Daí é importante procurar um advogado, como no caso da sua especialidade, tributário, justamente que vai saber ali fazer as contas e saber quais serão os próximos procedimentos com a justiça, né? Sim, valores abaixo de 60 salários mínimos, eles podem ser demandados no Juizado Especial Federal, tá? O trabalhador nessa situação, ele não precisa de um advogado, tá? Pessoas com valores menores não precisam de advogado. Porém, é o que você colocou, tem cálculos, tá? Tem para poder estar acionando essa ação, tem todo esse acompanhamento. E se você me permite, eu quero fazer uma analogia, que me veio à mente agora. Eu tenho um filho de 3 anos. E aí o Davi, quando ele tinha uns 2 anos, ele empolou todo. E aí eu precisava de levá-lo à pediatra dele e não tinha vaga. Então eu levei no clínico geral. O clínico geral deu para ele um remédio de alergia. Eu dei o remédio para ele, passou 7 dias, o Davi continuava empolado. Mais 7 dias de remédio de alergia para o Davi. Mais 7 dias e nada. Aí eu consegui a vaga com a pediatra dele, fui até ela. Mãe, isso é calor. Aqui, passa esse creminho aqui, que tá tudo resolvido. Em 2 dias o meu filho já não tinha nada.
voltando ao que você me disse, essa evidência comprova que qualquer assunto que você for demandar, for resolver, o ideal é que você leve a um especialista, tá? No caso do FGTS, por mais que ele já seja considerado tributo, porque antes se discutia se FGTS era tributo ou não, a nossa discussão aqui em si não é tributária, é de correção do índice que atualiza esse FGTS. Porém, é ideal que se vá a um profissional para poder estar orientando, para poder fazer a coisa de forma certa, tá? É o meu pensamento. Ok, Fabiana, agora a gente vai para o nosso intervalo, a gente encerra a questão do FGTS. Se você tem alguma dúvida, procure então um advogado especialista em direito tributário. Mais observações não acabou não, fique por aí, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a restituição que você pode obter com a conta de luz. Fique por aí, o Observações volta já já. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Aqui no Estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos, com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem? Aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes, com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, tá esperando o quê? Vem pro Estúdio Horácio Alcântara. Pensou Fiat, pensou Pavep.
Sabemos que durante a pandemia, muitas pessoas estão com dificuldades de manter as contas em dia. E é por isso que a Águas de Pará de Minas quer encontrar a melhor forma de negociação para continuar prestando um serviço de qualidade para você. Se você possui débito na sua conta de água, fale com a gente e negocie sua dívida pelo WhatsApp 21 97211 8064, pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo ou através do 0800 737 0422. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre tributos que podem voltar para você em forma de dinheiro. Bom, nos 2 primeiros blocos do Observações nós já falamos aí sobre o FGTS e agora nós vamos falar sobre uma cobrança indevida na conta de luz que pode voltar para o seu bolso. Bom, Fabiana, vamos deixar claro aqui para o nosso telespectador que também é consumidor de energia elétrica, né? Todos nós somos. O que está de ilegal na conta de luz? O que está sendo cobrado de ilegal que a gente pode estar requerendo agora nessa situação? Henrique, em nossa conta de energia tem um imposto que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, tá? Então esse ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, ele tem que incidir sobre o quê? Sobre a mercadoria. E na nossa conta de energia, a mercadoria é a energia consumida, tá? E exatamente a ilegalidade está exatamente neste ponto. Por quê? Ele está incidindo sobre a energia consumida e também sobre 3 tarifas. A de transmissão, a de distribuição e os encargos setoriais, tá? A ilegalidade está nesse ponto, sobre a incidência do ICMS sobre elas. É como se fosse, popularmente dizendo, um imposto sobre imposto, porém é um imposto sobre tarifas. Tá? A ilegalidade está aí. Agora, como que as pessoas podem, nesse sentido, entender como pedir esse dinheiro de volta, como fazer toda essa questão? Judicialmente, tá? A única forma de requerer a possibilidade de ter esse valor de volta será judicial. Nós temos uma ação tramitando no STJ, que é um recurso repetitivo que indica exatamente, vai dar a decisão final sobre essa ação, tá? E para requerer é judicial com os documentos necessários. Agora, é uma ação que só quem mora em Minas, no caso a CEMIG, que presta esse serviço para a gente, ou é o Brasil inteiro nessa situação? Não, é o Brasil todo. Essa cobrança é feita no Brasil todo. Quem está nos assistindo aí, como requerer então? Qual que é a documentação que a pessoa tem que levantar para justamente conseguir essa restituição? Na verdade, são as últimas 60 contas, porque é a prescrição dos últimos 5 anos, da importância de estar sendo distribuído o processo, porque nós estamos, por exemplo, no mês de junho, nós podemos pedir as contas de junho de 2016 até agora, ou seja, últimos 5 anos, tá? Entrou julho, você perde a conta de junho de 2016, pode pedir somente julho de 2016 para cá. Percebe? Quando não se entra com a ação, você não assegura os últimos 5 anos, além dos últimos 5 anos. Os 5 anos, eles vão rodando à medida que o tempo passa, exatamente, né? Por causa da prescrição. Daí a importância dessa distribuição da ação. Os documentos, as últimas 60 contas dos últimos 5 anos, tá? CPF, identidade, comprovante de residência e uma planilha de cálculo, né? Os cálculos referentes a essa restituição. Agora, essa ação, ela é movida contra a Eletrobras, contra a CEMIG, ela é movida contra quem e quanto tempo está demorando essa questão? Excelente pergunta. Henrique, essa ação ela é movida contra o Estado de Minas Gerais, porque trata-se de tributo, é o ICMS, tá? Então, a CEMIG, ela não participa em nada nessa ação, ela é simplesmente a concessionária de energia elétrica, ela é que transmite, né? A energia, ela é a concessionária, ela não faz parte dessa demanda. Então, a ação é feita contra o Estado de Minas Gerais.
Agora, para o nosso público poder entender, qual que é o impacto financeiro desse ICMS cobrado indevidamente em cima da nossa conta de luz, que a gente já sabe que agora, nesse mês de junho para frente, é bandeira tarifária vermelha, patamar 2, muito mais caro, né, por quilowatt-hora consumido. Então, qual que é o impacto financeiro dessa, como você disse, taxa sobre taxa que está sendo cobrado aí cotidianamente de nós consumidores? Tem uma variação de 11 a 24% sobre o valor da conta, tá? Quanto mais alta a conta, maior o índice. Vamos supor, uma conta de R$1.000, tá? Uma conta de R$1.000 facilmente é um cálculo de 24% vezes 60, que é os últimos 5 anos. Então, ou seja, dá o quê? Uns R$10.000 aí, vamos fazer a conta, estou sem calculadora, mas é mais ou menos isso aí, tá? E esse valor, ele retorna de que forma para a pessoa? Porque o que a gente tem visto aí é eles querendo debitar isso do valor que está sendo cobrado das contas nos próximos anos. Mas não é bem assim que a banda toca, né? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante. A Câmara aprovou aí há mais ou menos uns 15 dias, né, uma informação dizendo que será diminuída tarifas posteriores dos próximos 5 anos para restituir valores cobrados anteriormente, né? Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se ele me deixa de cobrar, é porque não tem que cobrar. Agora, a restituição anterior, ela tem que ser judicial, porque ou eles me falam assim, ó, a partir de agora, eu não vou te cobrar mais e vou te devolver o que você pagou, aí tudo bem. Só que não está acontecendo isso. Judicialmente, você requer o passado. Porque né? você já pagou aquilo ali, né? Exato. Você não vai deixar de pagar para frente, porque, como você disse, é algo que não deve ser cobrado do consumidor, né? Exatamente, é o entendimento, é o que eu tenho de entendimento. Tem entendimentos contrários, tá? Que indicam que essas tarifas, elas fazem parte ali da cobrança, assim, da energia. E eu estou muito confiante em relação a uma decisão favorável ao consumidor, porque é o STJ que está julgando. O STJ é muito pautado na legalidade, ele não tem decisões políticas, com todo respeito ao STF, não tem decisões políticas, traz uma segurança jurídica enorme nas questões tributárias, principalmente. O STF deu uma decisão maravilhosa para o contribuinte do PIS e COFINS, na base de cálculo de ICMS, aí que foi muito legal também, muito bom, está trazendo um proveito econômico. Só que o STJ, ele é muito pautado nessa legalidade, tá? Então, entende-se que vai ser bem favorável aí para o consumidor. Agora, no caso do FGTS, a gente sabe que o contribuinte, né, que contribui com a FGTS, ele precisa correr contra o tempo. No caso da conta de luz, é a qualquer momento? Como que funciona isso? Tem algum prazo específico também para poder estar entrando com essa ação? Na verdade, o prazo do ICMS da conta de energia é exatamente a prescrição. Porque se você entra agora, você assegura os últimos 5 anos. Se você deixa para mês que vem, você perde um atrás. A questão toda do prazo aqui é somente financeiro. E eu já vou deixar claro aqui que STJ, por mais que ele tenha o requisito da modulação de efeitos, que é falar assim, quem entrou até agora, quem entrou até agora tem o direito, quem não entrou não tem mais, ele não tem o hábito de usar isso, tá? O STJ julgando, não vai haver a modulação de efeitos, com certeza, eu acredito muito, porque não é. Então, você pode entrar a qualquer momento. Na verdade, o bom de se estar entrando é exatamente para assegurar os últimos 5 anos, a prescrição, assegurar o valor da ação. Vou te dar um exemplo, eu tenho ações que já foram distribuídas há 4 anos, 5 anos atrás. Então, o que? Ele está segurando 5 anos antes desses 4 anos, mais os 4 para frente. Então, sendo deferido, ele tem 9 anos de ação. Diferente de alguém que está entrando agora, que vai ter somente os últimos 5 anos. Ou seja, vale lembrar que as pessoas precisam, então, correr atrás disso, porque é um dinheiro que continua sendo cobrado e que, se a pessoa não der um basta, não muda essa situação, né? Exatamente, é uma possibilidade que ela tem aí à sua frente, né, de rever esse valor. Agora, existe diferença de contribuintes, porque a gente sabe que tem contribuintes residenciais, aqueles também pessoas jurídicas, né, os empresários, as indústrias e tudo mais. Então, existe diferença disso em relação a valores ou não? Tudo é no mesmo patamar?
Não existe diferença, né? Na verdade, existe aí um cálculo de ICMS que tem que ser analisado caso a caso, tá? Pelo contribuinte, consumidor residencial ou empresário que tem lá a fábrica, todos têm o direito, tá? Agora, como que o contribuinte ele vai entender em relação ao tempo? Qual que é o tempo que demora para essa ação ser julgada procedente e favorável ao consumidor? Henrique, nós tivemos uma informação do STJ há mais ou menos um mês que essa ação será julgada esse ano. Na verdade, processualmente, essa ação ela teria que ter sido julgada em 2018, novembro de 2018, tá? Existe um prazo processual para se julgar os recursos repetitivos e esse prazo se escoou em novembro de 2018. Então, ou seja, nós estamos em 2018, 2019, 2020, 2 anos e pouco atrasados quanto a essa ação. Parou o ano passado porque os processos ainda não estavam sendo, os julgamentos não estavam sendo virtuais, mas está tudo adequado. Eles disseram que não julgariam essas ações que tivessem muita repercussão de forma virtual, estavam aguardando o retorno do presencial. Só que a nossa realidade, infelizmente, não está muito favorável a esse retorno até então, né? Então, por isso, acredita-se que será este ano também, vai ser um julgamento para esse ano. Agora, aquela hora você disse em relação à documentação as 60 faturas anteriores, né? Vamos supor, desse mês de junho para trás. Aquela pessoa que a gente sabe que às vezes fica com aquela conta de luz só uns 2 anos, depois jogou fora, descartou para tirar bagunça de casa, como que ela pode fazer? Ela pode requerer a CEMIG essas faturas já pagas ou como que ela deve proceder nisso? Eu tenho uma ótima notícia. Também temos no CEMIG Atende um campo exatamente para essa ação, tá? Até 2, 3 anos atrás, 2 anos especificamente atrás, eu tinha que fazer o pedido presencial para a CEMIG sobre essas contas, tá? Tinha que ir até lá para poder requerer essas contas. Agora não, existe um campo no CEMIG Atende, você faz o seu login no CEMIG Atende, tá? E lá ele tem um campo escrito faturas dos últimos 60 meses. É exatamente para essa ação. Esse campo é próprio para essa ação. Ou seja, a pessoa pode entrar nisso, clicar e imprimir tudo. Na verdade, vem tudo em PDF, né? Você tem 2 dias e essas contas vêm em PDF. E aí anexa nos documentos que você disse e entrega para o advogado tributarista. Isso, exatamente. Ok, Fabiana, agora a gente vai para o último intervalo do Observações e na volta continuamos a falar aí sobre a restituição da conta de luz. Fique por aí, o Observações volta já já. Sabemos que durante a pandemia, muitas pessoas estão com dificuldades de manter as contas em dia. E é por isso que a Águas de Pará de Minas quer encontrar a melhor forma de negociação para continuar prestando um serviço de qualidade para você. Se você possui débito na sua conta de água, fale com a gente e negocie sua dívida pelo WhatsApp 21 97211 8064, pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo ou através do 0800 737 0422. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você.
Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Pensou Fiat, pensou Pavep. Aqui no estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos, com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem, aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes, com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, tá esperando o quê? Vem pro estúdio Horácio Alcântara. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. De volta com observações e agora para o último bloco do nosso programa, onde a gente vai falar as considerações finais sobre esse tema, sobre a restituição da conta de luz. Mas antes, Fabiana, eu gostaria de saber de você o seguinte: hoje em dia a gente sabe, né, que tem muitas pessoas investindo em energia fotovoltaica, né? A gente está vendo aí as dificuldades do governo em principalmente produzir a energia elétrica através da água, das hidrelétricas, e por isso que a cada dia mais a conta de luz tem ficado mais cara e as pessoas então investindo na energia fotovoltaica. Nesse aspecto, como as pessoas que já possuem energia fotovoltaica, já fez aquela situação, né, aquele acerto com a CEMIG de pagar só aquela taxa de manutenção, como elas podem fazer também para estar entrando nessa situação de requerer esses valores já cobrados? Henrique, o procedimento será o mesmo, tá? Não interfere em nada a relação da CEMIG com o contrato dessa fotovoltaica, porque exatamente a ação é contra o Estado de Minas Gerais, tá? A ação não se comunica com nenhum tipo de contrato da fotovoltaica e o procedimento será o mesmo. Um ponto importante, já dito aqui por nós, é a questão da prescrição, né? Então, vamos supor que o cliente, né, que ele entrou, está com a fotovoltaica há 6 meses. Antes ele pagava 10 mil de energia, hoje ele paga R$100, R$200.
ele ainda pode requerer os últimos 5 anos. Então, ou seja, o cálculo para esses valores anteriores, ele será significativo, né? Então, é necessário que se entre judicialmente também. E vale ressaltar que essa questão da energia fotovoltaica, muitas pessoas estão colocando em casa aí, então não há nenhuma interferência, né? A gente sabe que as próprias empresas envolvidas nesse ramo têm enfrentado muitas dificuldades aí para aprovar projetos, então uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nada, não tem nada a ver, tá? Não interfere em nada. Pessoas que têm o interesse de colocar energia fotovoltaica em casa podem continuar e, ao mesmo tempo, entrar contra o Estado para requerer esse ICMS cobrado indevidamente. Pode, tranquilamente. Agora, Fabiana, eu te pergunto o seguinte, a demanda para essas duas situações que nós colocamos aqui hoje, tanto no caso do FGTS, quanto no caso da conta de luz e tudo mais, é uma demanda que agora, com o nosso programa e também com outras mídias debatendo sobre isso, levando ao ar informações para o nosso telespectador, para o nosso consumidor, a justiça não vai ficar com um gargalo muito grande em relação a isso, não vai ter um sufocamento da justiça, principalmente no número de ações? Sim, Henrique. Primeiro, FGTS, tá? Essa situação, na verdade, você pode olhar por outro lado. Se for favorável, foram eles que retiraram os valores do trabalhador, né? Sendo inconstitucional, esse valor deve ser restituído. E aí que eu entendo pela modulação dos efeitos. O tribunal, ele diz, tem direito sim, é inconstitucional sim, porém eu vou restituir somente para aqueles que já acionaram, tá? A questão do ICMS. Muitas pessoas às vezes questionam, mas o Estado não vai pagar isso, está quebrado. O Estado não vai pagar, uma hora ele paga. Você pode até deixar de entrar com a ação. Mas se você entra, por exemplo, abaixo de 60 salários mínimos, 40 salários mínimos no juizado da Fazenda Pública, valores menores você recebe mais rápido. Precatório, se é um direito seu e for deferido, isso vira herança. Você pode não usufruir, mas sua família vai usufruir. E outra coisa, esses precatórios, eles são negociados legalmente. Você pode vender. Tem pessoas que compram esse precatório se você não quer esperar, por exemplo, 10 anos para receber. Você espera, por exemplo, 10 anos, porém esse valor vai ser atualizado. Mas se você pensar assim, Fabiana, mas eu não quero esperar, eu quero pegar esse valor que é meu e quero investir ele aqui na minha empresa. Você pode fazer isso. Existem pessoas legais que compram esses precatórios, que vivem disso, vivem porque o mercado é esse, e você consegue usufruir desse valor. Agora, justamente essa situação, a gente sabe que a justiça é muito morosa, então por isso que tem que, justamente nesse profissional que vai saber lidar com isso, né? Porque às vezes teve uma atualização no sistema ali da justiça, né? Do próprio Supremo Tribunal Federal, e aí no caso as pessoas leigas não vão saber lidar com essas situações, né? Exatamente, por isso o bom de estar sendo acompanhado por um profissional. Bom, Fabiana, a gente está chegando então, né, na reta final do nosso programa. Quais são as suas considerações finais para aquele telespectador, aquela pessoa que está nos assistindo, entender um pouco mais sobre essa situação e às vezes tirar dúvida, como que pode entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, Instagram, @FabianasRios, e pelo telefone WhatsApp 031 9911 7145. Eu posso sanar qualquer dúvida, estou à disposição. E agora, nessa pandemia, como que estão sendo feitos os atendimentos justamente por vocês que são agentes do direito? Estão recebendo no escritório, estão fazendo mais aquele teleatendimento por celular ou até mesmo por chat ao vivo? Como que está sendo feito isso? A advocacia, ela é considerada essencial, né? Os atendimentos, eles são presenciais, todos para não ter muita aglomeração, atendendo a todos os requisitos, atendimentos também telepresenciais, né? Hoje o Zoom é uma ferramenta que é utilizada muito para isso, os escritórios têm feito muitas reuniões virtuais, exatamente para atender a necessidade do cliente. Ok, Fabiana, nosso programa está chegando ao fim. Quais são as suas considerações finais? Henrique, eu tenho dito que neste tempo de pandemia,
boas notícias, levar boas informações, boas notícias tem sido uma missão dos advogados, principalmente por essas situações que têm sido vividas, tá? Então, as minhas considerações são exatamente levar a informação do trabalhador, do consumidor, de direitos que eles possuem, né? Porque, às vezes, eles nem têm a informação. Eu penso que é, pelo menos, direito eles terem a informação para saber o que está acontecendo e tomar a decisão que acredita ser necessária. Tem muita coisa errada por aí, né? Exatamente. Fabiana, muito obrigado pela sua presença aqui no Observações, foi muito esclarecedor, e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que está aparecendo no seu vídeo, programa obs@gmail.com. E se você, empresário, quer ver a sua marca aqui no nosso programa, mande uma mensagem para este número que aparece no seu vídeo. Você que perdeu ou quer rever algum programa que já passou aqui na TV, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, Henrique Silva. Lá você confere na íntegra e gratuitamente todos os programas que já passaram aqui na TVI. E não se esqueça de se inscrever no canal. Você também pode acompanhar os bastidores do Observações em nosso Instagram e também no Facebook. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!